Amiguinhos, tudo bem com vocês? Muito bem, então. Quero que vocês, antes de começar a aula, gostaria que vocês me perdoassem pela garganta, que minha garganta não está boa hoje. Estou com a voz meio fanha, tá bom? Mas então vamos dar início à nossa aula número 26, né? Aprendendo a trabalhar melhor com CSS. Então hoje nós vamos ajustar a nossa página, o nosso sistema web, para ficar mais bonitinho, né? Porque como nós sabemos, ele está horrível, né? Então vamos mexer um pouquinho na cara dele para deixar ele mais bonitinho. Bom, turma, vamos começar então. Primeiro eu vou dar um split aqui no terminal, tá? Uma coisa que eu vi nos outros vídeos está um pouco pequena. Agora ficou muito grande. Ficou muito grande para mim, né? Mas talvez esteja bom para vocês. Acho que eu vou deixar assim então a tela para vocês, né? Tava muito pequeno o tipo, a fonte. Assim tá muito grande, mas enfim, acho que fica melhor para vocês verem. Então vamos lá, turminha. Eu vou vir aqui no diretório da nossa Web API, né? E vou dar um .NET Run. Vai começar, beleza. Aí com a nossa API rodando, a gente pode dar início às melhorias que iremos fazer. Boa, começou, beleza. Eu vou abrir aqui abrir ele no Explorer e vou abrir a nossa paginazinha aqui. Vamos pra cá, meu filho. Aí. Pronto, tá todo mundo aqui, né? Então a gente vai basicamente mexer nisso aqui, né, hoje. Vamos fazer isso aqui ficar uma forma mais interessante. Então, se a gente vier aqui no nosso código, lá no index, então vamos separar os itens aqui. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é o todo, né? As fontes que vão ser usadas. Então, eu gosto de trabalhar com uma fonte só, né? Para todo o projeto. Às vezes você precisa, por uma questão até de exigência de cliente ou visualmente mesmo fica mais legal, usar várias fontes. Eu procuro o máximo usar uma fonte só, né? E mudar o estilo, né? Se é itálico, se é normal, mudar o peso, se ela é bold, né? Se ela é normal, se é thin, que é aquele bem fininho, né? E também trabalhar com os tamanhos, né? Maior, menor e tal. Eu gosto de trabalhar assim. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos primeiro mexer no nosso CSS. Tá aqui o Styles, né? A gente fez os botões e tal. Vamos começar lá de cima, né? Eu vou lá para cima. Eu gosto de fazer uma coisa mais hierárquica, né? Então, tipo, se eu vou mexer no cara mais com a hierarquia maior, ou seja, que ele esteja acima dos outros na chamada do CSS, eu prefiro colocar em cima. Então, no caso, eu vou começar com o body, né? Muitos começam pelo HTML, né? Pode ser também, mas eu prefiro... o HTML, por exemplo, é quando você quer tirar todos as margens, né? Vamos fazer isso. Vamos botar aqui em HTML. Eu vou colocar aqui margem 0, padding 0. Pronto. Ficou o padrão, né? E border também. Vou colocar aqui border 0. Para ficar padrão, tudo zerado, né? Aí eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, porém dentro do HTML temos o body. O body nós vamos fazer o seguinte. Font family, que é a família de fontes que eu vou usar, vamos procurar então
questão de fonte, tá? Onde que eu gosto de olhar fonte? Eu gosto de olhar fonte no Google Fonts, tá? Porém, vamos pegar uma fonte de exemplo aqui. Vamos botar essa Verdana, Geneva, Tahoma, Sans Serif aqui. Então isso aqui são famílias de fontes. Como é que isso aqui funciona? Funciona assim, ó. Ele vai procurar na máquina que está renderizando pela fonte Verdana, ou seja, a máquina do cliente, o cara que está vendo o site, né? Aí ele não achou Verdana, aí ele procura Geneva. Aí ele não achou Geneva, ele procura Tahoma. Aí ele não achou Tahoma, ele procura qualquer uma sans serif, tá? O que é sans serif? Sans serif significa sem serifa, tá? Se fosse serif só, seria com serifa. O que é serifa, tá? Deixa eu pegar uma página aqui para mostrar para vocês o que é serifa. Serifa. Vou botar aqui no Google e a gente vai dar uma olhada no que é serifa. Vamos ver aqui esse do Wikipedia aqui. Aqui mostra um exemplo bem simples, ó. Tipo sem serifa, tipo serifado. Serifas em vermelho. O que é serifa? É esse biquinho que tem na fonte, tá? Então, esses biquinhos que tem na fonte, elas servem principalmente para quando você está lendo em papel, você criar uma linha imaginária com os olhos e facilitar a leitura. Então, em papel isso funciona bem. Em tela, fontes serifadas costumam não funcionar muito bem quando elas são pequenas. Quando elas são grandes e você quer criar um efeito, né, rebuscado, alguma coisa um pouco mais elegante, você pode até pensar em usar fonte serifada, tá? Mas o que eu recomendo é que para você fazer o teu site, você use fonte sem serifa, tá? Então, olha assim, ó. Na tipografia, serifas são pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes das letras. As famílias tipográficas sem serifa são conhecidas como sans serif, do francês sem serifa, também chamadas grotescas, de francês grotesque, ou do alemão grotesque, ou gothic, né? Gothic, sei lá. A classificação dos tipos serifados e não serifados é considerado o principal sistema de diferenciação de letras. Ok? Tradicionalmente, textos serifados são utilizados em blocos longos, enquanto os textos sem serifa caem em textos mais curtos. Também é uma definição boa. Quando você tem grandes conjuntos de texto, usar serifa é legal. Quando você tem trechos curtos e tal, sem serifa é mais legal. Porém, se você olhar para a tua tela e ver que não tá, você vai ter que usar o bom senso, né? Eu prefiro fonte sem serifa para usar em tela, né? Na verdade, isso é meio unanimidade, todo mundo concorda. Então vamos lá. Minha voz já tá falhando. Vamos então aqui. Eu tô com essa Verdana, Geneva, Tahoma, Sans Serif, tá? Vou dar um F5 pra gente ver como vai ficar. Olha, ficou mais interessante, né? Não ficou lindo, maravilhoso, mas ficou interessante. Pra gente ver umas fontes, a gente experimentar um pouquinho, a gente pode fazer o seguinte. Usar o Google Fonts. Então a gente vem aqui, digita Google Fonts, né? Aí ele vai mostrar aqui Google Fonts. Você entra. Google Fonts é um repositório de fontes do Google, tá? Então, cara, tem trilhões de fontes aqui para você usar e tal, né? E você fala, pô, tem umas fontes legais, bacanas, por exemplo, essa PT Sans aqui é legal, essa Ubuntu aqui também é legal, né, pro nosso site. Open Sans Condensed, eu gosto muito dessa fonte Open Sans aqui, eu acho ela bem bonita. Mas pro nosso exemplo aqui, eu vou pegar essa PT Sans aqui, eu vou clicar nela, olha só, aí ele mostra para você tudo que está escrito com essa fonte. O que a gente faz? Clica aqui em Select this Font. Ele vai aparecer aqui One Family Selected.
Aí o que você vai fazer? Aí ele dá as instruções para você. Olha, para você usar essa fonte na tua web page, copie esse código na tag head do seu documento HTML. Então, olha só. Na verdade, eu tenho duas formas de fazer isso. Usando o link lá no HTML ou import dentro do CSS. Tá bom? Eu prefiro usar o import. Que aí eu pego aqui, dou um Ctrl C aqui, não preciso nem usar o estilo aqui. Venho na minha página, aqui em cima, antes de tudo. E dou um import aqui. Tá bom? E beleza, ele vai pegar o PT Sans e vai pegar dessa fonte aqui, ou seja, vai pegar da internet. Tá bom? É como se fosse um CDN de fontes. Lembram do CDN? O outro jeito é você pega esse link aqui, vem aqui no index e vem aqui embaixo do link aqui e cola. Tá bom? São duas formas de você fazer a mesma coisa. Ok? Eu prefiro usar lá no CSS. Tá bom? Mas é preferência minha. Aí o Google fala o seguinte, ó. Aí você usa esse cara aqui como fonte family, ó. Aí você vem, copia e cola. Beleza? Vamos ver se está funcionando. F5. Rapaz. Funcionou. Que beleza, hein? Muito bem. Vamos ver se está tudo assim agora. Olha. Bonito, hein? Você gostou? Eu gostei. Achei que ficou estiloso. Então vamos lá. Eu vou fechar o Google Fonts aqui. Então nós vamos usar essa fonte aqui. Lembrando que esse esquema só funciona se eu tiver internet, tá? Se eu não tiver internet, eu tenho que baixar a fonte, instalar na minha máquina, né? Quer dizer, então não vai rolar. Vai rolar, mas não desse jeito, tá bom? Assim é uma forma rapidinha de você usar uma fonte que não está instalada na tua máquina, ok? E que é bonita e que, por exemplo, imagina que você põe isso aqui num site. Se você tem aquela fonte na sua máquina e faz o site, tá, e usa aquela fonte que está na sua máquina, quando você publica o site, você tem que ter certeza que o teu usuário, a pessoa que está abrindo o teu site, tem aquela fonte instalada na máquina dela, tá? Senão, não vai abrir com a fonte que você queria, vai abrir com uma fonte genérica lá, com a tal da sans serif lá, tá? Ele vai pegar qualquer fonte sem serif lá e vai exibir. E aí o efeito que você causa pode ser que não seja respeitado. Então, o que você vai fazer? Esse negócio do Google Fonts é legal porque você está garantindo para o cliente que sempre que ele abrir o site dele, sempre que ele abrir o teu site no browser dele, ele vai ver a fonte que você quer, porque ele está pegando a fonte do Google e não da máquina do cliente, não da máquina de quem está abrindo o browser, tá? Então, isso é legal, por isso que eu gosto de usar Google Fonts também, é uma forma de você garantir a fonte que você está usando, ok? Bom, beleza, então já mexemos na fonte, tá ok. O tamanho, a gente pode dar uma definida para ficar um pouquinho maior, né? Hoje estão usando fontes mais maiores, não, estão usando fontes maiores, né? A estética dos dias de hoje permite que você use fonte um pouco maior. Então vamos ver aqui, vamos colocar um font size como sendo de, vamos colocar aqui, sei lá, 14 pixels. Vamos ver se fica pequeno ou grande isso. Fica menor. Não, quero maior. Vamos colocar aqui 20 pixels então. Agora sim. Ficou um pouquinho maior, ficou mais confortável, tá? Beleza, turminha. Então, lembrando que você tem vários
várias métricas, né? Várias unidades que você pode usar. Você pode usar pixels, pode usar pontos, né? 20 pontos. Vamos ver como é que fica com pontos. Ficou bem maior, né? Vamos ver com EM, também é uma unidade. Fica gigante. O EM você trabalha com 1.2, né? Podemos usar REM também, que é outra unidade, que é similar ao EM. Mas eu vou ficar por enquanto com o pixel, porque a gente está um pouquinho mais acostumado. Então 20 pixels, beleza, tá aí. Vamos fazer agora vamos pensar o seguinte: fundo branco, 100% branco, não está sendo tão usado hoje em dia. É legal, não vejo problema em usar. Mas eu queria botar um fundo um pouquinho mais escuro. Então eu vou colocar background, color. Vou colocar um cinza, tipo CCC aqui. O que é CCC? É uma abreviação disso aqui, ó, do CC. Que seria essa quantidade de vermelho, essa quantidade de azul, essa quantidade de verde. Tá? Vermelho, azul e verde. Vermelho, verde, azul. Red, green, blue. O RGB, tá? E essa é a forma de colocar em hexadecimal, tá? Tem o RGB normal também que eu consigo colocar, que seria isso aqui, ó. RGB, e aí eu falo a quantidade de azul, que eu quero, de vermelho, de verde e de azul. Então, por exemplo, eu quero 200, de 0 a 255, tá? É 1 byte, de 0 a 255. Então eu quero 200 aqui, 200 aqui e 200 aqui. É um cinza, tá vendo? Beleza. Vamos ver como é que fica. Ficou ainda um pouquinho escuro. Eu quero um pouco mais claro. Eu vou pôr 230 em cada um. 230, 230, 230. Melhorou, mas não ficou ainda bom. 240, velho. Bem próximo do branco, mas não o branco chapado, entendeu? Aí, assim, ó. Assim ficou legal. Né? Porque também entra aquela coisa, se eu quiser colocar um destaque em branco, aí ele vai aparecer. Se eu deixar tudo branco chapado, aí se eu quiser destacar alguma coisa, não vai rolar. E a cor da fonte também, né? Color, cor principal. Que eu também não quero preto chapado. Esse eu vou pôr em hexa, tá? Eu vou colocar alguma coisa como 333333. Tá? Um cinza escuro, bem escuro. Vamos ver. Aí, ó, já deu uma... A diferença é bem sutil, tá? Mas tem diferença. Eu posso até deixar um pouquinho mais claro, colocar tudo 4 aqui. Gente, ó, tanto faz eu colocar 3,3 pro vermelho, 3,3 pro verde, 3,3 pro azul, ou abreviar. Quando eu faço isso, ele sabe que é 3,3 para todo mundo. Tá? A gente usa muito isso para cinza, né? Quando é cor, não. Cor a gente realmente identifica. Vamos por 4. Então vou fazer tudo 4, 4, 4. Isso. Fica um pouquinho mais suave, um pouquinho menos chapado, né? Então vamos lá agora. Vamos começar a cuidar do alinhamento, né? Agora que a gente já viu fonte, a gente já viu a cor de fundo, cor da frente, o tamanho. Agora vamos cuidar do alinhamento. Então o alinhamento a gente vai começar a ver os itens individualmente, né?
Geralmente a gente mantém o alinhamento à esquerda, por padrão na página, né? Que é legal manter. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Ali no nosso index, o primeiro cara que aparece é o H1, Sistema Web Aulas. Então vamos botar para ele que todo H1 vai ser com alinhamento no centro. Tá bom? Então vamos lá. Vou fechar esse cara aqui para não... A gente não vai usar ele hoje. Então vamos lá. H1. Só H1, desculpa. H1. A gente vai colocar aqui o text align dele. Vai ser center. Opa, center. Vamos lá. Aí. Tá vendo? Então, o H1 vai ser sempre alinhado ao centro. Ok? Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer com que esse H1 e todos os H1 sejam sempre letras maiúsculas. Tá? Não importa que eu escreva aqui no HTML. Eu quero que sempre seja letra maiúscula. Então, esse cara, para fazer isso, vamos lá. Olha aí eu já fazendo no lugar errado. É aqui no H1. A gente quer mudar o tamanho do H1, né? Então, é o text transform. Aí eu coloco text transform uppercase. Quando eu coloco text transform uppercase, vamos lá, F5. Aí, tudo maiúscula. Viu que legal? Dá para controlar bastante coisa com CSS, né? É bem interessante. Então, ó, todo H1 vai ser maiúsculo. Então, text transform uppercase, aqui o nosso H1 tá minúsculo. Vamos cuidar agora do nosso H2. Vamos copiar aqui. Vamos pro H2. Então, esse não vai ter o text transform, né? Vai ser normal. Vamos ver agora. A gente só centralizou. Legal. Gerenciamento de alunos. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, turminha. Aqui, essa tabela aqui para a esquerda tá meio estranho, né? Então vamos centralizar a tabela também. Então vamos ver como é que ela tá aqui, né? A gente colocou uma divisão horizontal, um HR, e colocou essa table dados já diretamente aqui. Talvez essa não seja a melhor forma de fazer isso, né? Eu, olhando agora uma segunda vez, colocaria essa table dentro de uma div, né? E aí eu falaria para ela, eu colocaria uma classe nessa div, né? Ou mesmo um ID, tá? Vou botar uma classe. Eu vou falar que essa div é da classe center table. Pronto. Center table. Então é uma tabela centralizada, ok? Então vamos lá. Por enquanto, lógico, não mudou nada. Eu tenho que ir lá no estilo e aí eu vou falar da classe center table. Pulou uma linha aqui. Center traço table. Muito bem. Então a nossa center table, o que eu tenho que falar aqui? Eu vou colocar um padding nela, né? Para dar uma espaçada. Vou colocar um padding de 50 pixels, é muito? Vamos ver. Um pouco, mas fica interessante, né? Vamos colocar 40, vai. Aí, vamos melhorar. Vamos fazer o seguinte. A gente agora vai falar para
para nossa tabela que está dentro de Center Table, que vamos fazer assim, vamos colocar, deixa eu pensar. Não. Eu ia mexer aqui na Center Table, mas eu vou fazer o seguinte, que a tabela que esteja dentro de Center Table, a gente vai fazer com que a margem dela seja 0 em cima e automática, 0 em cima e embaixo, e automática na esquerda e na direita. Então aqui assim, ó, funciona assim. O que tiver aqui no começo funciona para top e bottom, ou seja, em cima e embaixo. E o que tiver como segundo item funciona para esquerda e direita, tá? Se eu quiser que em cima seja uma coisa e embaixo seja outra, beleza, aí eu faço assim, ó. Aí vai funcionar em cima, direita, embaixo, esquerda. Aí o que vier aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira 10 em cima, 10 pixels em cima de distância, 30 na esquerda, 0 embaixo e 50 na direita. Aí fica assim, top, left, bottom, right, certo? Vamos ver como é que fica. Olha lá, ele já ajustou o que ele... Se a gente der um F12 aqui e selecionar o elemento table, aqui ó, a div não, quero table. Aí ó, você vai ver que o table, ele tá aqui ó, center table, table, tá com a margem 10 em cima, 30 na direita, 0 embaixo, ó. Aqui, ó, 0 embaixo, tá vendo? Não aparece nada. E 50 na esquerda. Se eu vier aqui meter 150 na esquerda, opa, peraí. Eu posso mudar esses dados aqui no browser, tá? 150, olha o pulo que ele dá. Vamos supor que eu quero 10 embaixo, só para mostrar, e 20 em cima, para que você veja a diferença. Ó. Tá vendo? Então tem 20 pixels em cima, 30 na direita, 10 embaixo e 150 na esquerda. Tá bom? Entenderam? Top, right, bottom, left. Tá bom? Em cima, direita, embaixo, esquerda. Pensa assim, ó. Dá uma voltinha, tá? Pra cá, assim, né? Então você dá uma voltinha. Em cima, direita, embaixo, esquerda. É assim que funciona. Tá bom? Então, lembrem-se disso. Eu vou deixar aqui como 0 em cima e embaixo e alto na esquerda e na direita. Se funcionar do jeito que eu espero, ele vai centralizar. Tá? Por quê? O que é o alto? Ele ajusta automaticamente. Ele deixa a esquerda alinhar com o mesmo valor da direita. Tá? Então fica automático. Tá bom? Muito bem, então, turminha. Vamos lá. Agora que a gente alinhou, então, ao centro toda a nossa tabela, vamos começar a dar um tapa na tabela, né? Eu tô vendo assim que os elementos estão as linhas estão muito próximas umas das outras, né? Então eu vou tentar dar uma espaçada aqui, vou tentar mexer um pouquinho no cabeçalho também, né? Para dar uma diferença. Vamos fazer o seguinte, então, vamos começar com o espaçamento, né? Vamos pegar a nossa center table e vamos pôr mais um dentro dele, né? Vamos fazer outro aqui, que vai ser o seguinte: center table tr, tá? Esse aqui é o que vai mexer nas linhas, tá? Desculpa, table tbody tr. Isso aqui é as linhas do... Na verdade não. Deixa eu ver.
Na verdade, quando a gente vai falar de espaçamento, a gente tem que falar de todas as linhas. Então, não é só as do T-Body, não, as do T-Head também. Então, eu vou falar assim, que o espaço entre linhas, vamos experimentar isso aqui, tem que ser margem, vamos pôr 10 pixels de separação entre as linhas, tá? E vamos ver o que acontece. Não mudou muito. Vamos pôr 30 para ver. Não tá mexendo nada. Não, eu acho que eu sei por quê. Porque o margem ele não vai funcionar na TR, porque o margem ele só funciona em itens que tem o display, a propriedade display, como block. E se não me engano a TR não tem display block, tá? É um outro estilo. Então vamos fazer diferente. Vamos atuar diretamente nas células. Aí nas células eu vou pôr padding. E aí eu vou pôr padding de 10 pixels dentro das células, dos TDs. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Tá vendo? Interessante, né? Muito bem. Só que ainda tá um pouquinho... Eu gostei dessa separação, acho que tá legal, mas ainda acho que falta alguma coisa. Uma separação, talvez, entre o cabeçalho e a... A gente vai ter que aplicar esse cara aqui também para as THs. Então vamos lá. Para células de TH, isso também vale. Então olha só, olha a anotação que legal. Eu quero que isso aqui valha tanto para Center Table, TR, TD, ou seja, as células das linhas, das tabelas dentro da div com a classe Center Table. Aqui são as células dentro do TH, né, da linha de cabeçalho, dentro da tabela que está dentro de Create Table. Vamos fazer. Então, ou seja, vale tanto para a linha que está dentro de T-Body quanto para as linhas que estão dentro de T-Header. Vamos ver. Não mudou muito, não. Deixa eu ver se está entrando. É que eu fiz errado. TR-TH, não TR-THTD, burro. Agora sim vai funcionar. Aí, ó, melhorou. Tá vendo? Já deu o mesmo que está sendo aplicado no header está sendo aplicado nas células de baixo. Ó. Beleza? Ó, padding 10. Show, né? Deixa aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar... vamos fazer um negócio legal. Isso só nas linhas de baixo, sem TD. Só vou copiar aqui pra gente ver. Como eu disse, eu prefiro usar hierarquia. Então vamos lá. TR vem antes, então trato TR primeiro. Aqui sim, desculpa. Aqui eu tenho que dizer que é TR da T-Body. Que tem as TR da T-Header também. Eu vou falar para ele que int child even. O que significa isso, galera? Eu vou dizer que toda linha cujo filho for par, ele vai atuar nesse sentido. Ele vai fazer com que o background color seja um pouquinho mais escuro. Então, a gente está com 444, eu vou botar 666. 666. Background color.
Ah, faltou um N aqui. Desculpa. Vamos ver. Ah, ficou muito escuro. 666 vai ficar escuro demais. Então eu vou botar para AAA. Aí, também ainda tá um pouco escuro. Ah, eu tinha feito com RGB, né? Pra gente não perder a referência, também vou usar RGB. RGB lá era 240. Aqui eu vou botar 210 para cada um. 210, 210. Vamos ver se fica melhor. Ah, aí sim. Agora tá com uma cara mais profissa. O que significa even? Even é par, tá? Se fosse odd, era ímpar, tá? Então eu tô falando o seguinte, ó, vamos lá, vou ler aqui. Vamos pegar todos os TRs que sejam filhos ímpares de tBody dentro de table, dentro de center table. Entenderam como é o funcionamento? Então, todo mundo que for ímpar dentro do... que for TR ímpar dentro de tBody, ele vai fazer isso. Agora troquei, ó. Tá vendo? Era par, agora ficou ímpar. Agora eu vou voltar pro que era antes. Vou botar um even aqui. E F5. Aí, agora trocou. Entenderam? Vejam que interessante. Bem interessante, né? Vocês estão percebendo que ainda tem uma divisãozinha aqui? Entre a linha, entre as células? Vamos lá no CSS aqui do table. Tá? Eu vou falar pro table o seguinte. Olha, table. As suas bordas vão ser colapsadas, tá? Então é border collapse com collapse, tá? Eu tenho alguns valores aqui, que é, deixa eu ver se eu lembro, tem none, tem alguns aqui, mas é collapse, não lembro de cabeça agora. Isso aqui faz com que as bordas se colapsem, olha só. Ah, garoto. Sumiu aquelas bordinhas chatas, estão vendo? Beleza? O que eu vou fazer agora, então, para separar um pouquinho? Vou colocar uma borda superior e uma borda inferior aqui no cabeçalho, tá? Então agora eu vou tratar o center table tBody, header, desculpa. Header. Head, desculpe, não é head. Então vamos colocar aqui uma borda. Eu vou colocar de um jeito para vocês verem, mas não é isso que eu quero fazer, tá? Então vamos lá, 2 pixels com estilo sólido, que é uma linha sólida, né? Não é pontilhado nem tracejado. Com a cor nossa amiga 444 aqui. Vamos ver como ela fica assim. Ó, fica assim, ó. Tá vendo? Ela fica uma coisa quadrada, fica um quadrado em volta, né? Fica uma borda em volta. Eu quero isso? Não, eu não queria isso. Eu queria que as laterais fossem vazadas. Então eu vou ter que fazer um negócio um pouquinho diferente. Eu vou ter que apagar isso aqui. Vou ter que colocar border traço width. Significa a largura da borda. Então eu vou falar que é 2 pixels para a esquerda, para em cima e embaixo, e 0 na esquerda e na direita. E aí eu falo para ele, olha, eu quero border style solid, e eu quero border color o nosso 444. Ou seja, eu separei os itens dentro daquela declaração. Quando eu separo assim, eu consigo detalhar melhor, tá? O que eu quero fazer. Tá bom, turma? Então vamos voltar lá, ver o que aconteceu. Aí, garoto. Aí, ó.
2 pixels tá um pouco grosso demais, né? Vamos fazer 1 pixel. Aí, agora sim. Agora eu posso até tirar essa linha horizontal aqui. Vamos tirar? Acho que fica mais interessante. Não precisa mais disso aqui. Ué. Não tirou? Ah, não. Eu tirei de baixo. Ô, burro. É de cima. Aí, garoto. Aí você não precisa nem mais daquela linha, ó. Tá vendo? Você tem uma linha para separar o cabeçalho, que ela acaba ajudando a separar os itens aqui de título. Tá vendo? Né? Vamos ver aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui com esse adicionar, né? Vamos deixar... Ah, a gente tem esse botão adicionar que a gente precisa mexer também, tá bom? Antes da gente mexer no botão, eu vou mexer nisso aqui. Eu lembro que a gente fez para quando passasse em cima ele mudasse a cor. Só que ele tá num modelinho antigo de visualização. Lembra disso aqui? Ó, é isso aqui que faz mudar aquela cor lá. Table dados, né? ID table dados, tbody, tr hover. Só que a gente não tá nem mais usando isso aqui como ID direto. A gente podia pegar tudo isso aqui, ó, dar um Ctrl X, apagar esse coisa de table dados aqui. E a gente tá usando a div center table, né? Então vamos fazer ela aqui, ó. Center table, table. Vou colocar aqui no final, então. Ponto center, só para não confundir. Center traço table. Table. Então vamos lá. O tr que estiver dentro de tbody, que está dentro de table, que está dentro da div com a classe center table. Esse tr, quando eu passar o mouse em cima, vai atuar dessa forma. Vamos ver, F5. Ah, legal, ficou do mesmo jeito. Mas agora com uma semântica mais interessante. Se a gente voltar aqui no nosso HTML, o table chama-se table dados. Tá? Se a gente ver agora quem referencia esse table dados, eu vou dar um Ctrl Shift F e vou buscar todo mundo que referencia table dados. Só existe aqui referência para esse cara, então não tem sentido de ele existir. Tá? Eu vou apagar. Pronto. Agora tudo que eu preciso tá por aqui. Certo, turma? Vamos ver se mudou alguma coisa. Não mudou. Pronto. Aí, ó. Beleza, turminha? Então, pessoal, agora vamos dar um tapa nesse botão aqui. Vamos ver esses botões aqui. Onde que eles estão aqui no HTML? Eles estão numa div que chama botão adicionar div. Né? E tem aqui o btn adicionar. E lá embaixo tem o btn, a div com a class botões, btn submit, btn delete. Né? Vamos dar um tapa nisso aqui. Pra ver como é que a gente consegue mexer. Então, vamos lá. O adicionar vira fechar. E tem um adicionar aluno e um excluir aluno. Então, vamos lá. Vamos mexer nesse adicionar aqui. Eu quero jogar ele aqui no meio, né? E mudar a cor dele. Então, vamos fazer assim. Vamos pegar a div que ele está contido, que é a botão adicionar div, que deve estar referenciada aqui em algum lugar aqui. Botão adicionar div. Text align center. Vamos ver. Pronto, jogou o botão aqui. Aí o botão que tiver dentro, deixa eu ver. É um botão, né? Então, todo botão que tiver aqui dentro, na verdade ele tem um ID, eu posso tratar ele pelo próprio nome. Então eu vou falar assim, ó.
btn adicionar, a gente vai deixar ele com, vamos dar um padding legal para ele, padding legal também, uns 15 pixels para ficar maiorzão. A gente vai trocar a background color dele para um azul interessante. Vai ser um vermelho, um verde e um azul mais intenso aqui. Vou botar um EE para ver. Não, EE é muito. Vou colocar um BB. Ver como é que fica. Não, ficou muito azulão. Vamos botar um pouco mais de vermelho. Ah, aqui, ó. Tá aparecendo. Quero alguma coisa em torno disso aqui, ó. Isso aqui. Assim, ó. Isso, um pouco mais petróleo, assim. Gostei. E a cor, a gente vai deixar branca. A cor da fonte, né? O branco é FFF. E vamos deixar em bold, né? Fonte weight vai ser bold. Ou seja, a fonte vai ser bold, branca, e o fundo vai ser aquele azul. Vamos ver se deu certo. Aqui, ó. Ah, garoto. Ficou legal, hein? Adicionar. Mas parece que não tá com a mesma fonte, né? Será que tá com a mesma fonte? Vamos pegar a fonte emprestada lá. Nossa fonte family aqui. Vamos pegar ela emprestada para ver se muda alguma coisa. Ah, mudou. Ele não estava usando a mesma fonte. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar ele um pouquinho maior. Font size, eu vou deixar aqui 14 pixels para ver como é que fica. Ficou pequeno ainda, 16. Aí, legal. Aí ficou legal. E eu vou fazer um negócio. Eu vou tirar essa borda lateral. Tá? Beleza. Vamos tirar essa borda lateral. Vamos deixar assim. Border 0. Vamos ver o que acontece. Aí, sem borda. Boa. Gostei. Só mais uma coisinha, eu colocaria um pouco mais de espaço aqui entre as letras. Tá muito grudado. Então o que eu vou fazer? A propriedade que faz isso é a letter spacing. Vamos colocar, deixa eu ver, 5 pixels, acho que é muito. Vamos ver se melhora. Aqui. Um pouquinho demais, né? Vamos deixar em 3 pixels. 5. E acho que tá bom. Adicionar, fechar, adicionar, fechar. Boa. Muito bem. Ficou legal, né? Gostaram da... Aí sim. Agora vamos fazer o seguinte, turma. Vamos melhorar este formulário aqui, né? Este formulário aqui, a gente vai jogar ele pro centro também, né? E vai... não, vamos fazer o seguinte, turma. Vamos mexer nesse formulário na próxima aula, tá bom? Eu vou fazer uma coisa bem legal com esse formulário, que é um modal. Modal. O que é um modal? É uma janelinha que abre na frente, assim. Uf.
Eita, bati no microfone. A janelinha que você clica aqui, ela abre na frente. Bem legal, bem interessante. O efeito visual é muito bacana, tá bom? Então eu vou deixar para trabalhar com modais na próxima aula. Beleza, galera? Então nós vamos ficando por aqui. O nosso muito obrigado para você. Se você curtiu a aula, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando eu subir novas aulas. E muito obrigado novamente e até a próxima.